O álcool está mais presente no dia a dia dos jovens? A redução de danos foi até as ruas para investigar as mudanças no consumo de bebidas alcoólicas entre a população de 14 a 30 anos. Choco Homenagem, um dos entrevistados, acredita que o consumo tem diminuído. Tem reduzido bastante em relação à minha geração. O consumo de álcool reduziu muito, a presença do jovem na rua reduziu muito. Sim, sim, eu acho que sim. Os jovens hoje, principalmente falando hoje como profissional da área da saúde, né, saúde física, e aumentou muito o número de jovens aqui. Eu acho que sim, estão mais preocupados com a saúde. Mas nem todos enxergam dessa forma. Cibele discorda. Não, só tem aumentado. Os jovens têm consumido muito álcool. Então o consumo é excessivo e sai com mistura de tudo. Mas entre os jovens, o consumo do álcool tem diminuído hoje? Eu acho que o consumo de álcool ele tem aumentado bastante. É muito difícil hoje a gente ir num lugar e tu ver uma pessoa só curtindo o rolê sem o álcool. É muito difícil. Às vezes as pessoas elas precisam de um álcool para extravasar, dançar, pular. Essas percepções diferentes aparecem também nos dados. Um levantamento nacional feito pelo Ministério da Justiça, juntamente com a Universidade Federal de São Paulo, mostra que a proporção de brasileiros que bebiam caiu de 47,7% em 2012 para 42,5% em 2023. Mesmo assim, entre quem continua bebendo, o padrão preocupa. A média é superior a 5 doses por ocasião. E também cresce o consumo entre as mulheres adultas e adolescentes, especialmente meninas, que já ultrapassam os meninos em vários indicadores. A psiquiatra Lori Campanaro explica que, de modo geral, as pesquisas atuais mostram que os jovens têm consumido menos bebidas alcoólicas, mas apesar disso, o consumo ainda é considerado elevado e aqueles que bebem tendem a fazê-lo de forma mais abusiva. Com certeza, assim, tudo em excesso faz mal, né? Claro que, assim, uma noite ou outra eu acredito que não tem problema algum, mas tem problemas a longo prazo e, querendo ou não, tipo, no dia seguinte mesmo, às vezes a pessoa vai ter alguma coisa, aí ela vai maneirar ali, assim, não sei. Entre jovens de 14 a 17 anos, além da presença do álcool na rotina, chama a atenção o aumento do uso exagerado em uma única ocasião. O transtorno por uso do álcool também avançou nessa faixa etária. O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Bacaretti, destaca o peso do contexto social. Bom, hoje existe uma tendência dos jovens buscar uma vida mais saudável, mas o consumo de álcool e drogas também está muito vinculado à questão socioeconômica. É muito importante isso, especialmente a questão social, né? Que é o convívio em locais de pessoas com vulnerabilidade social, por educação também, explicar os malefícios do uso de álcool. Então, são pontos que devem ser sempre fazer parte das políticas públicas, especialmente na ponta, perto dos municípios. Especialistas apontam que esses números refletem uma mudança profunda na cultura. Há uma percepção de que o álcool faz parte do cotidiano, bem como episódios de excesso, contrastantes com a percepção da diminuição. Por isso, Lori Campanaro defende educação, disponibilidade e acesso à informação de qualidade, bem como a regulamentação de propagandas e acesso à avaliação e tratamento adequados, como as melhores formas de redução e prevenção de consumo abusivo de álcool. Há um contraste entre a normalização do álcool no cotidiano e a queda geral no consumo. A equipe da redução de danos também quis entender por que muitos jovens estão reduzindo ou abandonando o álcool. A influenciadora fitness Cardi B explica. Eu acho que, em parte, tem muitas pessoas que buscam por uma questão de saúde, sim, até porque hoje a gente tem mais conscientização, né? A OMS fala que não existe dose segura de álcool. Então, eu acho que existe uma parcela dos jovens que sim pensam um pouco nisso, mas eu diria, assim, do meu ponto de vista, que a grande maioria dos jovens que fazem essas escolhas são mais levados pelas motivações estéticas, de uma questão de aparência mesmo, do que a saúde por si só. Eu diria que hoje, com todo esse boom do wellness, do fitness, do estilo de vida, eu acho que as pessoas estão conversando mais sobre questão de saúde, de estética. Isso muda um pouco as prioridades das pessoas, né? A gente tem figuras muito relevantes na internet, dentro da comunidade científica, que falam muito sobre saúde. E também tem toda a questão da pressão estética, né? E toda a questão do fitness. Então, eu acho que isso tudo influencia muito o comportamento dos jovens hoje em dia. Em conversa com a nossa equipe, o influenciador Uno Vulpo destacou que ainda é cedo para conclusões definitivas. As informações sobre aumento ou redução do consumo são tendências em construção, o que explica matérias e pesquisas que parecem se contradizer. Com percepções diferentes e dados que ainda se ajustam, especialistas lembram que o comportamento dos jovens estão mudando.
mas o padrão de exagero continua preocupando, como reforçam no vulpo. O acesso à informação permanece como a ferramenta mais eficaz. Entender os riscos e orientar escolhas conscientes segue sendo o caminho mais seguro. Informação é redução de danos.